Pois é, tá cada vez pior a situação desse governo. Eu nunca imaginei que eu fosse ver as coisas que eu tô vendo, mas dá pra tirar lições muito importantes. É sobre isso que eu queria falar com você. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se for a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal. Se você quiser apoiar, você tem o nosso Apoia-se e você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês. Fechou? Olha, talvez você não entenda muito o que está acontecendo por aí, né, com esse secretário da Cultura que acabou de ser demitido. Se você não sabe o que está acontecendo, eu vou contar uma história para vocês de um filme bem antigo, que eu acho que é um dos filmes que eu mais gosto. É um filme do Charles Chaplin. Sabe quem é o Charles Chaplin, o Carlitos? Então, ele era um comediante inglês que viveu nos Estados Unidos, fez filme em Hollywood. E ele viveu numa época, nos anos 20, anos 30, do cinema mudo, né? E ele conseguiu pegar a transição para o cinema sonoro. E dizia-se muito naquela época assim, que ele não ia conseguir fazer sucesso com som, com filmes falados. E aí ele ficou assim, eu tenho que provar o meu valor, eu vou conseguir fazer um bom filme falado. E ele fez uma obra-prima que se chamava O Grande Ditador, que era basicamente uma sátira ao que estava acontecendo naquela época do filme na Alemanha, né? Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. E realmente, se você não sabe o que aconteceu com o secretário de Cultura, você assista aquele filme que você vai ver o discurso final que o general faz. Eu não posso falar o nome do general aqui, falar o período, porque você sabe que o YouTube vai encrencar, né? Mas o discurso que ele faz final, o final do filme, é exatamente o que a gente pôde ver ontem na televisão. O mesmo tipo de posicionamento, o mesmo tom de fala, a música de fundo, que era a ópera preferida desse general, esse tom solene com que ele falou, as palavras foram tiradas do discurso desse cara. Esse cara tinha um chefe de comunicação, um chefe de propaganda, que foi responsável por transformar aquele regime no que ele acabou se tornando, em tudo que aconteceu depois naquela época, nos anos 40. E um secretário de Cultura usar palavras dessa época realmente é uma coisa que choca, e tem que chocar, tá? Choca, mas não me surpreende. Não me surpreende porque desde a campanha Bolsonaro dizia o que queria, né? Quando ele dizia que mulher tem que ganhar menos porque engravida, que ele não aceitaria, por exemplo, ser operado por um médico cotista, que ele foi a uma reserva quilombola e o mais leve tinha 7 ou 8 arrobas. Quando ele vai dizendo essas falas, ele está dizendo o que ele queria fazer. E isso que está acontecendo é a materialização do que ele queria fazer. O mais grave dessa situação talvez não seja o que o secretário falou, mas o mais grave talvez seja a mano de quem ele falou aquilo. Porque essas palavras que ele tirou do discurso do chefe de propaganda dessa época da Alemanha também está nos termos, né, no estatuto do partido que o Bolsonaro quer criar, né, no Aliança para o Brasil. No estatuto constam palavras desse período também. Para você ter uma ideia, o próprio slogan da campanha do Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo, na verdade é o hino alemão. O hino alemão começa assim. O hino alemão começa com Deutschland, Deutschland über alles, que é Alemanha, Alemanha acima de tudo. Então não é novidade isso daí. Choca, você vê na sua frente, né? Choca e chocou, por exemplo, Rodrigo Maia. Aí, talvez eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, mas o Rodrigo Maia é uma pessoa muito mais importante do que parece. Porque assim, a República tem 3 poderes, né? Tem o Executivo, tem o Legislativo e o Judiciário. Os 3 são independentes, nenhum é mais importante do que o outro. Então, o Jair Bolsonaro, que é o chefe do Executivo, Rodrigo Maia, que é o chefe do Legislativo, e o Dias Toffoli, que é o chefe do Judiciário, são 3 chefes, cada um chefe de um poder, e um não manda mais que o outro. Então, quando o Rodrigo Maia fica indignado e fala é inadmissível, esse cara não pode continuar no governo, ele é um cara do mesmo peso do Bolsonaro. O secretário de Cultura
talvez seja grave nisso, ele não foi demitido pelo Bolsonaro, porque eles têm essas ideias. Ele foi demitido pelo Rodrigo Maia. Olha a situação. Imagina que é o Rodrigo Maia que aceita ou não um pedido de impeachment. Tem que passar pelo presidente da Câmara. Você entende a gravidade da situação? Quando ele quiser, ele aceita e derruba o presidente da República. E ele foi lá e ele falou, é inaceitável, esse cara não pode estar no governo. Ele demitiu o cara. Então é muito grave o que está acontecendo, sabe? O próprio Olavo de Carvalho diz que esse cara deve estar meio maluco. Olha, o Olavo de Carvalho é um maluco ao ponto de achar que a Terra é plana. E esse cara consegue ter influência no governo ao ponto de indicar ministros. Esse maluco, o velho da Virgínia lá, diz que o cara deve estar doido. Quer dizer, é um psicopata, mas que com certeza não agiu sozinho. Porque o partido do Bolsonaro tem essa orientação, a campanha do Bolsonaro tinha essa orientação, e eu lamento que tantos brasileiros tenham embarcado nessa aventura maluca que já dizia o que seria. Você entendeu? Olha, na Alemanha, deixa eu deixar uma coisa bem clara, a Alemanha é um país fantástico, o povo alemão é um povo fantástico, e o que aconteceu nos anos 30, nos anos 40 na Alemanha, que tem uma circunstância histórica que a gente pode conversar depois, mas eu tenho certeza que jamais aconteceria de novo. Porque o povo alemão é um povo digno, é um povo decente e principalmente é um povo que vai para a escola. É um povo que estuda o seu passado e que jamais repetiria os erros do passado. Não é o povo que tem saudade dos erros que cometeu em anos anteriores, como a gente vê por aqui. Pessoas saudosas de uma época tenebrosa, você entendeu? Isso jamais aconteceria de novo na Alemanha. Jamais um rapaz iria num bar na Alemanha, como aconteceu aqui, com aquela abraçadeira nojenta e ficaria por isso mesmo. Lá é crime você fazer isso. Aqui também é, mas aqui a gente sabe como é que funciona, né? Tem uma lei pro pobre, tem uma lei pro Lula, que é só pro Lula, e tem uma lei para quem é poderoso e para quem tem os mesmos interesses da elite. Então é muito grave o que aconteceu, precisou o Rodrigo Maia e demitir o cara, porque o Bolsonaro não só não demitiria, como concorda com o cara, né? Isso é muito grave, ele concorda, com certeza o secretário não fez isso sozinho. E Bolsonaro, se não tiver a ingerência de alguém externo, ele simplesmente não age, ele não demite ninguém. Ele demitiu o secretário lá da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que está nesse escândalo de corrupção. O que ele falou? Mais pra frente, se for realmente comprovado, a gente vê o que faz. Ele não está nem aí. Então já está muito claro para as pessoas que ele precisa de uma ordem externa ou ele vai ter que sair. Isso já está mais do que claro, né? Ele conseguiu indignar todos os setores do país, até bolsonaristas. Até bolsonaristas ficaram contra, porque isso foi uma afronta. O cara fazer o que ele fez naquele pronunciamento de ontem não tem desculpa, é inimaginável, a sociedade não aceita. Ele não conseguiria fazer isso em nenhum país do mundo e andar na rua no dia seguinte. Ele só consegue fazer isso no Brasil porque nós estamos vivendo tempos realmente sombrios e nós temos um presidente que assina embaixo. Então eu lamento informar, se você apoiou esse presidente, eu sei que quem está me vendo agora provavelmente não apoiou, mas se você está aqui por acaso e você apoiou, você foi usado pelos interesses que existem de mais sombrios, de mais sórdidos e de mais baixos desse país. Porque o interesse dessas pessoas é fazer no Brasil o que a ditadura militar tentou fazer e o que aconteceu na Alemanha, que não aconteceria hoje na Alemanha, o povo alemão jamais compactuaria com isso, mas que aconteceu lá, que o alemão se arrepende, eles gostariam de fazer aqui. Tudo que você já viu na televisão, tudo que você já viu nos livros de história, esse é o sonho dessas pessoas. O discurso deles é claro, ele nunca teve cerimônia para falar isso, ele sempre falou abertamente. Então eu sinto muito a dizer que se você apoiou esse governo, se você fez parte disso, você deveria com urgência, pelo menos, parar de errar daqui para frente, parar de passar pano. Como eu já vi comentários assim, agora tudo é esse ismo aí, mas esse pessoal da esquerda vê ismo em tudo. Até bolsonaristas menos alucinados entenderam o que aconteceu e não aceitam. Então, se você tem um pingo de juízo e você apoiou esse governo, dá tempo. Dá tempo porque tudo na vida dá para piorar.
Você entendeu? Tudo na vida dá para piorar. Não fique olhando. Se você ajudou a pôr lá, nos ajude a tirar, nos ajude a fazer oposição e não compactue. Chega, já deu. Daqui para frente é muito claro que esse governo não vai para frente, mas você não pode achar que está certo. Você não pode achar assim, ah, eu sei que está errado, mas pelo menos não é o PT. Não, estamos falando de valores. Estamos falando de valores. Certas coisas jamais poderão ser aceitas. Se tiver o partido do inferno e essa opção, você vota no capeta. Você entendeu? Estamos falando de valores, não é uma questão de esquerda ou direita. Isso aqui está acima de qualquer questão. Se você pensou, ah, mas pelo menos não é o PT, você reconsidere. Você precisa reconsiderar. O Brasil está numa rota extremamente perigosa, extremamente violenta, extremamente destrutiva. E eu sei que você é de bem, você não quer isso para o seu país. Ou você foi enganado, ou você não deu a dimensão que esse problema tem. Então nós precisamos trabalhar juntos. Não quer vir para a esquerda? Não venha, mas abandone esse barco, tá? Abandone esse governo. Pare pelo menos de passar pano. Sabe, você não quer dar o braço a torcer, você fica quieto, mas não passe pano. Não aceite, não assine embaixo, tá? É o mínimo que a gente pode tirar de lição. Esse governo não vai durar, todo mundo já entendeu que não dá. Passou qualquer limite, tá certo? Mas eu preciso que você abra o seu olho.